E se eu te dissesse que o maior adversário do Atlético Mineiro hoje não entra em campo de chuteiras, você olha para o gramado e vê a força física de Hulk, a imponência da Arena MRV, a loucura apaixonada da massa. Mas o futebol, meu amigo, é mestre em esconder verdades. Existe um jogo invisível acontecendo agora nos bastidores, onde a tática não é 4-3, -3, mas sim a sobrevivência financeira. Muitos chamam o que aconteceu em Beago de milagre, outros de loucura, mas a realidade é muito mais crua e perigosa. Se você acha que entende o momento do Galo apenas olhando a tabela do campeonato, você está vendo apenas a metade da história. Fique comigo, porque nos próximos minutos você não vai apenas ver os gols, você vai entender o preço deles e vai descobrir por que, mesmo com um elenco estelar e uma casa própria, o Galo ainda joga com uma faca no pescoço. Você olha para 2021 e vê a glória, o triplete, o grito de Galo, doido, ecoando como um trovão que tirou um peso de meio século das costas. Mas se você apurar o ouvido, vai escutar algo além da festa. O som da caneta assinando cheques que a arrecadação comum jamais pagaria. O Atlético MG não viveu apenas um conto de fadas. Viveu uma alucinação financeira bancada pelos chamados 4 Aris. É a psicologia do Olim. A aposta total na mesa verde. O torcedor vive esse paradoxo cruel, onde a euforia de levantar a taça convive com a angústia silenciosa de saber que aquele time estelar, aquela folha salarial europeia, não era fruto da bilheteria ou do sócio torcedor, mas de uma injeção artificial de dinheiro. É como morar em uma mansão sabendo que a conta de luz é paga pelo tio rico. E a pergunta que assombra a mente atleticana é: o que acontece se o tio cansar de pagar? A mística do Galo sempre foi o sofrimento. A virada é impossível, mas hoje a mística enfrenta um adversário frio e calculista: a sustentabilidade. E não pense que esse medo é infundado, porque o pesadelo tem endereço certo e mora na mesma cidade. O colapso do Cruzeiro em 2019 não foi apenas a queda de um rival, foi um aviso fúnebre pregado na porta da sede de Lourdes. Você viu o gigante azul desmoronar não por falta de técnica, mas por arrogância administrativa. E isso gerou no Atlético um trauma preventivo. A narrativa interna do Galo tentou criar um escudo psicológico. Nós somos diferentes. Nós temos patrimônio, nós temos o shopping, mas a linha que separa o investimento ousado da irresponsabilidade fatal é mais fina. Que a linha do impedimento no VAR, o fantasma da toca, serve de combustível para fazer diferente. Sim, mas também serve de espelho. Quando a dívida escala para a casa dos bilhões, a camisa entorta o varal. E a paixão da massa, por mais incendiária que seja, não paga juros bancários. O Galo correu para não ser o Cruzeiro, mas nessa corrida acabou acelerando em uma estrada perigosamente parecida, confiando que seus mecenas seriam o paraquedas que o vizinho não teve. No centro desse tabuleiro de xadrez e cimento está a Arena MRV. Não é apenas um estádio. Na cabeça do torcedor e dos dirigentes, foi vendida como a terra prometida, o Eldorado que faria o clube caminhar com as próprias pernas. A Casa do Galo nasceu com a promessa de ser a solução definitiva, o caldeirão que traria receitas infinitas. Mas a realidade do futebol é que o concreto também cobra seu preço. A arena nasceu hipotecada, gerando custos operacionais imediatos antes mesmo de gerar o lucro sonhado. Você troca o aluguel do Mineirão pela posse da chave, mas descobre que a manutenção da casa própria consome o dinheiro que deveria ir para o camisa 10. A arena é um símbolo de poder. Sem dúvida, impõe respeito e medo nos adversários. Mas financeiramente, ela ainda é uma promessa que luta para pagar os juros de sua própria construção. O estádio é lindo, a acústica é ensurdecedora, mas o balanço contábil não grita gol. Ele pede cautela. Essa dependência estrutural cria um ambiente onde o erro não é permitido. Em um clube normal, uma temporada ruim é apenas um ano para esquecer. No modelo do Galo, sustentado por essa engenharia financeira de alto risco, uma temporada sem títulos ou sem premiações gordas
não é apenas um fracasso esportivo. É um desastre orçamentário. A pressão sobre o elenco deixa de ser apenas honrar a camisa e passa a ser honrar os credores. Você percebe como o peso muda? O jogador sente, o técnico sente. A arquibancada, que deveria ser apenas festa e apoio, carrega a atenção de quem sabe que o clube está operando no limite do cheque especial. A era dos mecenas trouxe taças, trouxe orgulho, resgatou a autoestima de uma torcida apaixonada, mas cobrou um preço alto: autonomia. O Galo hoje é um gigante blindado, mas a blindagem pertence a poucos donos, e isso muda a dinâmica de poder nos bastidores de forma irreversível. Mas isso é só o apito inicial de uma partida muito mais complexa. O que vemos na superfície, os títulos, o estádio, as contratações de impacto, é apenas a ponta do iceberg de um projeto que tentou desafiar a lógica do mercado brasileiro. A aposta foi feita, as fichas foram jogadas e o Galo se tornou uma potência indiscutível. Porém, para entender por que essa potência ainda encontra barreiras para estabelecer uma dinastia absoluta e sem sustos, precisamos olhar para baixo do capô. Precisamos entender como a dívida não é apenas um número vermelho numa planilha, mas um organismo vivo que devora o fluxo de caixa e dita quem fica e quem sai do time titular. A mística alvinegra agora precisa conviver com a frieza dos números. E é nessa transição dolorosa que o jogo realmente se decide. Imagine a dívida não como um número num papel, mas como um zagueiro invisível que marca o clube, homem a homem, respirando no pescoço, impedindo qualquer movimento livre. No Galo, esse zagueiro custa 2 bilhões de reais. Você olha o balanço, vê receitas recordes, patrocínios milionários estampados na camisa e pensa: o clube tá rico. Grande engano. No futebol moderno, faturar alto carregando uma dívida desse tamanho é como tentar encher um balde furado com uma mangueira de incêndio. O dinheiro entra com força, mas sai com violência ainda maior para pagar juros bancários. A anatomia da dívida atleticana é cruel. Ela corrói o fluxo de caixa antes mesmo da bola rolar. O lucro operacional é devorado pelo serviço da dívida. É a asfixia financeira silenciosa. O clube gera riqueza, mas não retém riqueza. E quando o dinheiro não para no cofre, a margem para errar uma contratação ou perder um título deixa de ser um risco esportivo e vira um risco existencial. E aí entra a cartada mestre, a tal da salvação, a SAF. Mas preste muita atenção, porque a SAF do Atlético não é como a do Botafogo ou a do Cruzeiro. Lá vieram investidores de fora, capital estrangeiro, sangue novo, sem ligação com o passado. Aqui, a engenharia foi doméstica, quase íntima. O Galo vendeu o comando do futebol para os próprios credores, para os mesmos mecenas que já injetavam dinheiro no clube. É uma operação de bolso esquerdo para o bolso direito de proporções bilionárias. Isso resolve o problema? Ou apenas muda o balcão de cobrança? Ao transformar a dívida em ações, você estanca o sangramento imediato dos juros bancários. É verdade, é um torniquete vital. Mas você também entrega a chave da cidade do Galo definitivamente para quem antes apenas emprestava grama. O Clube do Povo agora tem donos com CPF e face conhecidos. A paixão sai da arquibancada e entra na sala de reunião. E lá, a lógica não é o grito da galoucura. É o retorno sobre o investimento e a proteção do patrimônio pessoal dos donos. Como isso reflete lá dentro, nas 4 linhas? Onde a mágica acontece. Olhe para os garotos. A base, que historicamente servia para criar ídolos e forjar a identidade do time, virou um ativo de liquidez rápida. Você vê talentos brutos e refinados, como Savinho ou Alan no passado recente, sendo negociados não porque completaram seu ciclo, mas porque o boleto venceu na sexta-feira. É a venda da joia da coroa para pagar a conta de luz da mansão. A asfixia financeira obriga o clube a queimar etapas, a vender o futuro barato para sustentar o presente caro. O torcedor se apaixona pelo moleque que acabou de subir. Vê nele a reencarnação de um ídolo antigo. E 6 meses depois, ele está na Europa ou reforçando um rival
direto. A engenharia da SAF impõe essa frieza. A fábrica de craques do Galo não trabalha mais prioritariamente para municiar o time principal com alma. Ela trabalha para amortizar o passivo. É doloroso, mas é a matemática nua e crua de quem deve bilhão. Enquanto a base sai cedo, os veteranos ficam e custam uma fortuna. Manter uma folha salarial com nomes pesados como Hulk, Scarpa e companhia exige uma operação de guerra mensal. O custo-benefício aqui é calculado na ponta da faca. Esses jogadores não são apenas atletas. São ativos de alto rendimento que precisam entregar performance imediata para garantir premiações gordas de Copa do Brasil e Libertadores. O Galo montou uma Ferrari, mas a manutenção dessa Ferrari, o combustível e o seguro custam o preço de um campeonato inteiro. Se o time não chega nas cabeças, se não levanta a taça, a conta simplesmente não fecha. A estratégia é arriscada. Ter um time caro é obrigatório para garantir o dinheiro das vitórias que paga o próprio time. É um ciclo vicioso, onde você gasta muito para ter a chance de ganhar muito e se a bola bate na trave, sai. O sistema treme. A convicção no elenco estelar é a única aposta possível quando não se tem tempo para reconstruir pacientemente. No fim das contas, o que impede o Ataulo Teco, MD, de dominar o Brasil sem contestações, ano após ano, não é a falta de talento, nem a falta de torcida, menos isso o Galo tem de sobra. É o DNA do clube. O que trava a dinastia é essa mochila de chumbo financeira que o time carrega em cada arranque rumo ao gol. A genialidade de um camisa 7, a visão de jogo de um meia cerebral, tudo isso acontece sob a sombra de uma obrigação financeira brutal. O jogo tático do Galo é condicionado pelo jogo contábil. A cada passe, a cada dividida, existe a necessidade imperativa de que a bola entre porque o empate não paga a conta da arena. É aqui que o jogo vira drama. O Galo luta contra adversários em campo, mas sua maior batalha é contra o próprio modelo que o salvou da falência. E para vencer essa guerra, não basta jogar com o coração, é preciso que o coração sobreviva à pressão de uma dívida que, mesmo renegociada, nunca dorme. O futebol moderno não perdoa romantismo sem caixa. O Galo provou que é possível comprar a glória e antecipar o futuro, mas agora enfrenta o desafio mais difícil de todos: provar que consegue manter a coroa sem ter que vender a alma a cada final de temporada. O que você sente agora não é mais apenas torcida, é a consciência de que cada gol gritado tem um custo e que a paixão por si só não paga boleto. E agora, eu te pergunto, até onde vale a pena ir pelo seu time de coração? Você aceitaria hipotecar o futuro do clube para gritar campeão hoje? Ou prefere a segurança de um coadjuvante saneado? A resposta não é simples, e é por isso que você precisa estar aqui. Se essa análise abriu seus olhos para o jogo invisível, inscreva-se no canal e ative o sino agora. A sua visão de jogo acabou de subir de nível. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. E se você acha que a situação do Galo é única, espere até ver o que preparamos no próximo vídeo. A verdade pode doer, mas ela liberta. Clique agora e continue no jogo.